Existe um número determinado de ordem ou de grau, de perfeição entre os espíritos? Não, o número de ordens é ilimitado. Não existe uma linha que determine uma barreira entre essas ordens. Mas se a gente considerar as características gerais, a gente pode simplificar em 3 ordens principais. A primeira ordem seria de espíritos puros, onde os espíritos já alcançaram a perfeição. Mas lembrando que a gente chama de espíritos puros ou espíritos perfeitos, só que eles são perfeitos diante do homem e não diante de Deus. Os de segunda ordem são os que já chegaram no meio da escala, onde o desejo de fazer o bem é a preocupação deles. E os de último grau são os que ainda estão na parte inferior da escala. Esses são os espíritos imperfeitos. As suas características são dadas pela sua ignorância, o desejo de fazer o mal, e todas as paixões más que acabam retardando o seu adiantamento. Mas é muito difícil da gente traçar uma escala evolutiva para eles, tanto de espíritos desencarnados como dos encarnados, porque não existe uma linha que consiga separar essas escalas. Então deve existir muitos espíritos, né, com a mesma classificação, né, com as mesmas características, né, que fazem parte do mesmo grupo, da mesma ordem. Não, cada uma se encontra em uma escala diferente. Nunca 2 espíritos são totalmente iguais quando a gente fala de evolução. Sempre vai existir um traço de diferença entre eles, mesmo os que têm sintonia espiritual. Só que a escala que a gente permanece não tem que ser o nosso foco. O importante é a gente estar sempre focado na nossa autoeducação. E enquanto a gente estiver vestido na carne, a gente ainda vai estar longe de atingir a perfeição. E a classe que a gente pertence não vai interessar muito. O que o Cristo nos ensina é trabalhar dentro do nosso mundo íntimo. E se a gente quer saber em qual classe a gente pertence, a gente pode analisar a nós mesmos e não a outros.